A criatividade é um talento ou uma tecnologia que você consegue dominar. Meu nome é Rogério Oliani e eu quero te mostrar como que você vai poder utilizar e desenvolver a criatividade no teu dia a dia para gerar mais oportunidades para a tua vida. Se eu pudesse categorizar a criatividade, eu com certeza diria: ela é uma tecnologia que você consegue dominar. Mas Roger, por que você está falando que a criatividade é uma tecnologia? Como assim? Uma pesquisa recente feita na Espanha definiu que o maior ativo que os colaboradores das empresas vão precisar ter é a criatividade. A criatividade pós-pandemia, ela vai ser algo tão necessário para esse time de colaboradores que as empresas estão carentes. E é um fato. As empresas, quando passam por pequenos problemas, seja demissão, falta de fluxo, falta de dinheiro, falta de venda, quando elas passam por esse tipo de problema, a criatividade vai ajudar. Porque o que é a criatividade de fato? A criatividade não é um talento. Ela pode ser difundida e pode ser criada, pode ser alimentada por cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo. Imagina um músculo que você começa, sabe quando você vai pra academia e começa a se exercitar e aquele músculo começa a doer? A criatividade funciona da mesma forma. Você vai começar a estimular ela, no começo ela é um pouco desconfortante por aquilo que você vai fazer, mas de fato você vai começar a ter uma vida diferente a partir do momento que você ganha musculatura. E fazendo uma analogia, eu vou te mostrar como é que você pode fazer para desenvolver a tua criatividade. A criatividade para mim, ela é como fogo. O fogo também eu considero como uma tecnologia que o Homo sapiens dominou há milhares de anos atrás. Então basicamente a gente tem no fogo um calor e é o calor que gera esse fogo é a criatividade. E olha só, fazendo uma analogia com o fogo é composto por 3 elementos: combustível, oxigênio e uma faísca. Esses 3 elementos, quando combinados, eles geram energia em forma de calor. A criatividade é a mesma coisa. Vamos fazer a analogia com fogo. Ela é composta também por 3 elementos. Quando a gente fala de combustível, a gente está falando de toda a base de conhecimento que a gente tem. Viagens, livros que a gente lê, estradas que a gente pega, pessoas que a gente conhece, com quem a gente conversa, como é que a gente foi criado. Toda essa bagagem cultural que a gente tem, que todos nós temos, ela é o nosso combustível. Quando a gente vai do outro lado, a gente tem o oxigênio. O oxigênio, de uma maneira muito simples, ele está no ar, mas a gente não consegue enxergar ele. Então o oxigênio é a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de combinar as coisas. E isso muda de pessoa para pessoa, essa combinação. Então é a nossa capacidade de pensar. E no meio disso tudo tem a faísca. A faísca é o grande cerne para você poder desenvolver o fogo, para você poder criar o fogo. E o que é isso? A faísca é o problema. Quando você consegue estabelecer um problema de maneira eficaz, de maneira eficiente, onde você tem esse problema latente ali, você vai começar a pensar em pegar toda a tua base de conhecimento e pensar em como combinar as coisas para poder resolver esse problema. Então vamos lá, vamos pensar em como a gente vai difundir a criatividade. Concorda comigo que quanto mais eu aumento a minha bagagem cultural, mais eu vou ter insumo quando eu precisar enxergar para essa base de conhecimento e pensar. Então, de uma maneira muito simples, o que eu preciso fazer? Aumentar a minha base de conhecimento. Se você lê livros diferentes, se você escuta músicas diferentes, se você faz viagens constantemente, se você pega caminhos diferentes para ir para o trabalho, são coisas simples que aumentam a nossa bagagem cultural. Se você trabalha em casa, fica em casa o dia inteiro, não faz nada, além do seu trabalho, além de apertar os mesmos parafusos todos os dias, o que vai acontecer? A tua base de conhecimento vai ser diminuta. E quando ela é diminuta, eu não tenho insumo suficiente para poder gerar o pensamento. E quando eu tiver um problema, eu não vou ter base de conhecimento para poder resolver esse problema. Acontece muito na nossa sociedade. Eu não tenho conhecimento suficiente para poder resolver aquele problema. Eu vou te contar 3 histórias de como a criatividade ela foi utilizada. Nos anos 80, as indústrias de cereal queriam vender mais cereais. Então o que elas fizeram? Elas passaram para os diretores e falaram assim: a gente quer vender mais cereal. Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que os cereais as pessoas só comiam na parte da manhã. Bom, um diretor tinha definido um problema, que era aumentar a venda de cereal. E ele começou a pensar em tudo aquilo que ele conhecia para ele poder aumentar aquela venda. Eis que, dado um momento, ele vai até o mercado e pega uma barra de chocolate. Quando ele pega essa barra de chocolate, ele tem um insight. Ele decide transformar o cereal em uma barra de cereal. E a barra de cereal que a gente conhece hoje foi desenvolvida por conta desse diretor.
Ou seja, ele não tinha conhecimento suficiente, ele precisou ir até um mercado para expandir o horizonte dele, enxergar novas coisas para que ele possa desenvolver e resolver o problema dele. Em um escritório de contabilidade, toda vez que uma pessoa fechava um trabalho novo, cada vez que fechava uma conta nova de um cliente novo, ela precisava preencher 3 documentos para que fosse para setores diferentes desse escritório de contabilidade. Só que esses documentos eram muito parecidos. Então o que a pessoa pensou? Peraí, por que eu preciso preencher 3 documentos e perder o meu tempo? O problema é o tempo? Sendo que eu posso preencher um documento com todas as informações e encaminhar para os 3 setores diferentes. De uma maneira muito simples, ela utilizou toda a base de conhecimento que tinha, pensou e definiu um problema. E o último exemplo que eu vou te dar é um exemplo até recente, onde os bombons da Lacta mudaram a nomenclatura de produto para que baixasse o IPI. Ou seja, o responsável tributário daquela empresa definiu um problema que era reduzir o imposto, utilizou toda a base de conhecimento que ele tinha sobre o sistema tributário brasileiro e começou a pensar, como é que eu vou fazer essa conta? Falou com marketing, falou com comercial, falou com vendas e falou, vamos mudar a embalagem do produto e solicitar a renomenclatura do produto. Pronto, essa redução deu 5% de variação no IPI. Por isso que de uma maneira bem didática para poder te explicar quando você não tiver um problema definido, você pode aumentar a sua base de conhecimento, fazendo curso, assistindo vídeos como você está fazendo agora, aumentando a sua base de conhecimento e pensando em como combinar essas coisas de maneira diferente, de maneira daquilo que a sociedade não está tão acostumada. E aí sim, quando você tiver um problema, você vai poder utilizar toda a tua criatividade para resolver isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha esse vídeo, ativa o sininho de notificações e comenta aí embaixo. Qual é o próximo tema que você gostaria que eu falasse para você? Até breve!